Olá, pessoal! Vamos dar início, então, ao nono módulo, né, finalizando o nosso semestre em Filosofia da Linguagem. Como eu tinha comentado no início do semestre com vocês, a minha proposta era trabalhar, no fim do semestre, um pouquinho do pensamento do Chomsky. Agora que nós temos esse modo... até antes eu pensei que não daria tempo, né, porque a gente teria que ficar mais centrado no Wittgenstein, mas felizmente agora com esse nono módulo nós poderemos trabalhar o Chomsky. Só para já adiantar o pensamento dele não vai ser abordado nas nossas avaliações, vai ficar como material extra para vocês estudarem, aprenderem um pouco mais sobre esse autor, né, e ter um pouquinho mais de conhecimento da área da linguística. Como vocês devem saber, o Chomsky é considerado um filósofo, alguém que hoje em dia está relacionado bastante à área da política, mas ele faz esses trabalhos anteriores, os quais ele não está mais se envolvendo, ele deixa essa área da linguística de lado um pouco, agora atualmente, mas esses trabalhos são específicos da área da linguística. Mas eu acho que como a gente trabalhou no início do semestre aquela distinção, né, entre o que é filosofia da linguagem, o que é ciência da linguagem, a linguística, eu acho que é interessante vocês conhecerem um pouquinho do pensamento dele. Até porque, como vocês sabem, ele é abordado mesmo também dentro da filosofia, muitas vezes. Certo? Bom, então, eu vou trabalhar com vocês as teorias gerativas dele, como essas teorias vão se modificando e como ele chega numa definição do que é a linguagem, como ocorre o funcionamento da linguagem segundo Chomsky, e as teorias gerativas, que são outras teorias que derivam do pensamento dele, certo? Bom, então, a linguística gerativa, ela vai ter início no final dos anos 50, né, a partir do Noam Chomsky. O que é essa teoria linguística gerativa, ou teoria gerativa, ou gerativismo, como vocês vão ver? De modo geral, bem amplo, assim, a gente pode dizer que é uma tentativa de formalização dos fenômenos linguísticos, né, através de essa formalização através de abstrações matemáticas, de conceitos matemáticos que buscam, de modo geral, encontrar nas línguas aquilo que é recorrente, que é não só recorrente, mas universal. E essas teorias gerativas possuem esse nome justamente por essa tentativa de formalização, de colocar de uma maneira próxima às ciências da matemática. Uma das definições que eu encontrei, porque na verdade, se vocês buscam em vários lugares, quando a gente busca, a gente vê com noções diferentes, algumas um pouco mais complexas que as outras. Mas é justamente isso, vai se aplicar um tratamento matemático preciso nessas regras que a linguística gerativa vai derivar acerca da linguagem. Agora, conforme a gente for falando do pensamento dele, isso vai ficar mais claro o que são essas regras e o que é esse componente de universalidade que eles buscam, certo? Que o gerativismo busca. Então, como eu tinha dito, vai se iniciar no final dos anos 50, a partir do Chomsky, a linguística gerativa. Uma das características importantes, assim, dos aspectos importantes a levar em consideração é que é uma resposta ao modelo behaviorista com relação à linguagem. Behaviorismo, ou teoria behaviorista, é chamada de teoria comportamental, é bastante conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, mas de modo geral é bastante conhecida. O Skinner é o nome mais forte do behaviorismo, né? E dentro da área da linguística, de modo geral, eles vão dizer que a língua é dada como uma resposta a estímulos do ambiente. Da mesma maneira que eles aplicam a teoria deles de modo geral, com relação até quando fazem experiências com animais, com ratos, para mostrar que eles respondem aos estímulos do ambiente com respostas que são previsíveis, que pode, inclusive, condicionar o comportamento deles. De modo geral, eles vão aplicar isso para a linguagem também.
E aí eles vão dizer basicamente que a linguagem ela é uma resposta a certos estímulos do ambiente, então ela é previsível. Então, é até uma pena que eu não trouxe uma passagem que eu não, de um livro que eu achei bastante interessante, de um artigo, de um livro, na verdade, em que eles colocam assim que o Skinner considerava que basicamente assim, diante, por exemplo, de um momento em que eu estou sentindo fome, a resposta a esse estímulo, que na verdade nesse caso não é externo, é interno, a, a, a maneira como eu reagiria seria dizendo, estou com fome, ou alguma proposição com conteúdo similar a essa. Por exemplo, outro caso que eles diziam, diante de um quadro belo, por exemplo, uma pessoa, a gente pode prever que ela dirá, este é um quadro bonito, ou que pintura bonita, que pintura interessante, alguma coisa assim. Só que uma das coisas que o Chomsky vai justamente rebater com relação ao behaviorismo é que a gente não tem como prever, na verdade, o que as pessoas vão dizer com relação a determinados estímulos. Por exemplo, eu posso estar com fome, eu posso sentir fome, eu posso não dizer nada e simplesmente ali comer. Não necessariamente eu vou dizer alguma coisa que eu estou com fome, eu posso simplesmente falar que eu quero comer determinada coisa específica. Então, tu não tem como colocar isso tu prever da maneira como o behaviorismo estaria colocando que a gente pode prever através da linguagem. Ou diante do quadro, eu posso achar o quadro feio, por exemplo, eu posso achar ele desinteressante, eu posso achar ele sem graça. Eu poderia dizer muita coisa, não necessariamente dizer, o quadro é belo. Isso é uma visão bastante ingênua e bastante superficial da linguagem, o Chomsky vai dizer. Um dos representantes do behaviorismo seria o Bloomfield, que ele vai dizer que a linguagem humana seria, então, basicamente, fazendo uma síntese do que eu disse, um condicionamento social, resposta do organismo humano mediante estímulos que recebe da interação social. Então, não só estímulos externos, mas internos também, que dizem respeito à interação social, né, com relação com os indivíduos dentro da sociedade. É um fenômeno externo, aqui diz o fenômeno externo ao indivíduo, no sentido de as respostas que tu dá, né? Um sistema de hábitos gerado como resposta a estímulos e fixado pela repetição. Então, é interessante, isso é um sistema de hábitos gerado como respostas pelos estímulos. Hábito é algo que tu adquire através da prática recorrente. Por isso que é que diz, fixado pela repetição. Então, basicamente, eu aprenderia, de modo geral, a linguagem, a me expressar dentro da língua através de um hábito, da repetição daquilo, da repetição de um termo. Eu aprenderia um termo simplesmente através da repetição, eu aprenderia a expressar todas essas estruturas complexas da linguagem, a maneira como eu estou falando, por exemplo, seriam fixadas através da repetição. Só que isso parece que dá margem a uma ideia muito estanque de linguagem, porque na verdade, a gente não tem uma ordem de palavras, por exemplo, que nós fixamos pela repetição para aprendermos. Isso até me lembra, quando fala da linguagem como hábito, fixada pela repetição, no sentido um pouquinho do que o Wittgenstein falou sobre aqueles jogos de linguagem primitivos, como a linguagem das crianças, que a linguagem seria vista como um treinamento, mas seria um jogo de linguagem, uma possibilidade de como nós vemos a linguagem. Vocês entendem? Na verdade, o que o Chomsky vai dizer para rebater esse pensamento do behaviorismo seria que que a nossa linguagem tem uma característica que é única, dentre todos os sistemas de comunicação dos animais, que é a criatividade. Ou seja, através do conhecimento, do nosso conhecimento linguístico, a gente tem a possibilidade de potencialmente construir infinitas sentenças, porque eu posso fazer uma combinação de palavras de inúmeras formas. Então, se pensarem a quantidade de palavras que existem, a quantidade de combinações que eu posso fazer, potencialmente é infinito, indefinido também, nesse sentido. Então, ele vai dizer que essa visão do behaviorismo não leva em conta essa criatividade que a nossa linguagem tem.
E isso até é uma coisa interessante se nós pensarmos, agora trazendo aqui para a área da educação, para o nosso curso, na própria ideia do plágio. Por exemplo, se é possível que nós criemos, que nós potencialmente tenhamos a capacidade de construir infinitas sentenças, inclusive diversas sentenças acerca do mesmo tema, ou com o mesmo conteúdo, tendo o mesmo significado, é muito difícil que eu vá construir a mesma sentença que uma outra pessoa e que vários indivíduos vão fazer isso, porque a gente tem essa capacidade, essa nossa criatividade nos proporciona essa possibilidade de combinação de palavras, o uso de estruturas diferentes para significar a mesma coisa. Vocês compreendem? Então, a primeira crítica do Chomsky ao behaviorismo vai ser essa. E vai ser nesse contexto de rebater o behaviorismo que o gerativismo do Chomsky vai surgir, vai se fortalecer. Certo? Então, aí ele diz, né, que nós devemos abandonar o behaviorismo, né? E aos poucos, esse racionalismo, se diz que o racionalismo do Chomsky vai substituindo o empirismo do Skinner. Bom, depois, de modo geral, a gente pode ver assim, o que o Chomsky defende com relação à língua. A gente vai ver que a teoria dele é inatista. É inatista por quê? O Chomsky vai dizer que nós possuímos um dispositivo inato, que é a faculdade da linguagem. Seria uma faculdade da linguagem e é uma dotação biológica, e é inato porque é biológico, é justamente uma dotação biológica, que nos permite com que nós adquiramos nosso conhecimento linguístico, ou seja, nosso conhecimento acerca da linguagem e possamos utilizar a linguagem da maneira que a gente utiliza, com essa característica da criatividade. Certo? Então, ele diz que ela vai ser destinada a constituir a competência linguística de um falante. Agora, daqui a pouquinho, a gente já vai ver a diferença de competência e desempenho. Acho que até no início do nosso primeiro módulo eu falei um pouquinho sobre a diferença de competência e desempenho. Mas, enfim. Então, ele vai dizer isso, que é um dispositivo inato, essa capacidade genética que todos nós temos, que vai nos permitir construir esse nosso conhecimento linguístico. Certo? Então, por que ele chega a essa ideia? Por que se pensa nessa ideia de inatismo com relação à linguagem? Uma das coisas que mais deixa os linguistas perplexos, de modo geral, é o questionamento de como crianças tão pequenas, com idade menor de 3 anos, muitas vezes conseguem utilizar estruturas complexas na linguagem sem instrução explícita. Ou seja, eles possuem um conhecimento implícito da gramática que nunca foi ensinado para eles e eles conseguem utilizar de maneira muito avançada, tão avançada a ponto de que eles dizem que computadores computadores bastante complexos, bem avançados, digamos, tecnologicamente, não conseguem fazer a mesma coisa, né? Os computadores não conseguem utilizar a linguagem para construir sentenças da maneira que uma criança de 3 anos conseguiria. Né? Então esse questionamento faz eles pensarem que só pode ter algo que seja inato ao indivíduo, que permita com que eles com que eles possuam esse conhecimento implícito, que eles possam, de alguma maneira, demonstrar se relacionar com a linguagem dessa maneira, a utilizá-la de modo tão aprofundado. Então, eles vão dizer que é justamente essa faculdade da linguagem, essa dotação biológica, tem que ter algo que permita com que isso seja possível, e que nos diferencie dos demais animais também. Então, eles diriam que o que acontece é que os demais animais não possuem essa capacidade biológica, eles não têm esse dispositivo inato. Certo? Bom, então, o gerativismo, de modo geral, a gente pode dizer que ele busca descrever e explicar a natureza e o comportamento da linguagem. Esse é um dos principais objetivos do gerativismo.
Também tem a questão, como eu tinha mencionado, descobrir princípios universais que governem a sua estrutura e uso. E quando a gente fala em princípios universais, a gente está falando de princípios que sejam encontrados em todas as línguas. Eles querem encontrar aquilo que está presente em todas as línguas possíveis, em toda a linguagem. Por isso, aí é que se fala de princípios universais, certo? Então, ao longo da jornada do Chomsky, a gente pode ver alguns momentos, algumas reformulações da teoria dele, certo? A gente tem, primeiramente, com relação ao modelo teórico dele, a gente tem a gramática como sistema de regras, né, que é a primeira elaboração do modelo gerativista, que é a gramática transformacional, que vai sendo reformulada depois, e vai chegar no que a gente tem da teoria que foi mais atual dele, a qual depois muitos outros linguistas vão se inspirar, certo? Esse modelo... Desculpa, aqui não devia ter para lá. Bom, mas com relação a essa gramática transformacional, de modo geral, a ideia seria a de que a partir de uma frase que eles chamam de estrutura profunda, outras estruturas seriam derivadas a partir dela. Haveria regras, e são essas regras abstratas, universais, que seriam utilizadas para explicar como, a partir de uma sentença, surgem outras. Por exemplo, da sentença, o estudante leu o livro, a gente vê 5 marcadores lexicais, ele diz, o estudante leu o livro, 5 marcadores que vão assumir formas diferentes e posições diferentes dentro de uma sentença para adquirir outras formas, como, por exemplo, a passagem para a forma passiva, o livro foi lido pelo estudante, ou o questionamento, o que o estudante leu, quem leu o livro. Então, seriam a partir dessa frase, dessa estrutura profunda, que eles chamam, né, que é essa sentença originária, teria sentenças derivadas, que seriam a estrutura superficial. E aí a ideia deles é justamente buscar quais são as regras que permitem a formulação dessas sentenças derivadas. Como, por exemplo, aqui, no caso da passagem de o estudante leu o livro para o livro foi lido pelo estudante, a gente veria aqui que, no caso, o livro, que antes era objeto, quando a gente vê o estudante leu o livro, leu o quê? O livro, objeto. Aí, na verdade, ele passa na segunda, para passiva, ele passa de objeto para sujeito, o livro. Aí depois foi lido, aí o sujeito, aí depois aqui vai para, no caso, desculpa, só um momento. Isso, ser, é que eu fiquei sujeito, isso aqui não é sujeito. Tá, aí no caso, o estudante lê o livro, a gente vê que o livro passa de objeto para sujeito, aí depois foi lido é ser mais a forma do particípio, foi lido, né, ser no passado mais forma do particípio, aí depois pelo estudante, a gente tem um sintagma preposicionado, o pelo, né, preposicionando aqui, sendo preposicionado, e aí estudante, o que era sujeito no início, passou aqui no final para objeto. Então, a gente teria aqui uma estrutura superficial, como é dita, certo? Só que se abandona essa ideia de... essa primeira formulação dele da gramática transformacional. E aí ele vai passar para a ideia... para uma outra teoria. Ele vai tirar essa ideia de que deve haver uma estrutura da qual as outras derivam, vai dar como a gente diria, uma autonomia para sentenças, e ele vai se centrar em outros conceitos, que são os conceitos de desempenho e competência linguística, que são, na minha opinião, mais interessantes, inclusive. O centro de atenção deles, então, vai ser isso. Ele vai dizer que esse conhecimento linguístico inconsciente que nós temos, que eu estava comentando que as crianças possuem e que deixa os linguistas perplexos, é a competência linguística. E ele vai definir a competência da seguinte maneira.
é o conhecimento tácito e interno das regras que governam a formação das frases na língua. Então, a partir desse conhecimento tácito e interno dessas regras, que vão governar a língua, então vocês vejam, conhecimento das regras. Quando tu tem o conhecimento dessas regras, governa a formação dessas frases. A gente tendo a competência linguística, a gente tem que diferenciar isso do desempenho linguístico. Uma coisa é ter a competência para dizer determinada coisa, e outra bem diferente é ter o desempenho. Por exemplo, eu posso conhecer as estruturas, a conjugação verbal, só que em um determinado momento, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu me enganar e me expressar incorretamente. Eu posso, por exemplo, eu posso dizer, até quando a gente fala de modo geral, de modo informal com os nossos amigos, a gente geralmente não faz a concordância. Por exemplo, sei lá, se eu falar, sei lá, os guri foram ali fazer determinada coisa. Estou falando, vamos supor, sei lá, sobre meus filhos. Eu vou utilizar essa estrutura, por exemplo. Eu não tá havendo uma concordância que pode ser um problema de desempenho, no sentido de não haver a concordância, mas eu sei que é os guris. E nesse contexto, inclusive, a gente nem pode dizer que é errado, no sentido da linguística, a gente diz que na oralidade isso é uma regra que nós utilizamos na oralidade. Isso é bastante interessante, a gente nem pode falar de agramaticalidade nesse caso. Até porque na linguística a gente diz que é agramatical uma forma que que não é permitida mesmo pela língua. E quando não é permitida, a gente vê que ninguém nunca fala. Por exemplo, a casas, em vez de as casas, ou as casas. Por exemplo, na linguagem informal, a gente poderia ver alguma pessoa dizer, as casas ali são bonitas. As casas são bonitas. Ou são bonitas. As casas são bonitas. Por exemplo, a gente veria, é possível ver alguém dizendo isso, mas vocês nunca vão ver alguém dizer a casa é bonita. Isso é algo que é agramatical, e é agramatical realmente no sentido de que ninguém nunca vai dizer, está contra, não é permitido pela nossa língua. Então, existe a gramática normativa, mas que nos impõe determinadas regras, mas nós temos uma gramática implícita também na oralidade, que é uma gramática diferente dessa. Então, na verdade, são coisas diferentes. Mas aqui eu poderia, vamos supor, eu tenho um problema de desempenho linguístico quando eu quero dizer os guris foram e só que sai os guri. Por exemplo, aí seria um problema de desempenho. Mas não seria um problema na minha competência, porque eu tenho competência para poder dizer corretamente. Então, essa é a diferença. Vocês compreendem? Bom, por que é importante falar sobre competência e desempenho? A competência linguística vai ser o enfoque dos gerativistas. Na verdade, o desempenho não é algo que importa tanto para eles, mas eles conhecem, né, a competência através da ideia de desempenho. Então, para chegar nas teorias deles, para tentar confirmar alguma coisa, ter um conhecimento um pouco mais científico, eles fazem diversos testes. Por exemplo, testes de gramaticalidade, no sentido de que, por exemplo, pegar falantes nativos de uma língua e verificarem se eles conseguem distinguir frases gramaticais de frases agramaticais na língua, coisas do tipo, utilizar a própria intuição do linguista mesmo, que faz parte de uma comunidade linguística também. Então, eles fazem testes empíricos para tentar confirmar um pouco das teorias deles. Só que, de qualquer modo, é importante a gente mencionar que isso aqui é uma hipótese. Não é... a confirmação dela depende da ciência, não depende do próprio gerativismo. Mas, como a gente vai ver até mais adiante, existem estudos dentro da ciência que buscam confirmar ou não se nós temos algum dispositivo inato, digamos, para a linguagem.
Bom, então, mais adiante, ele vai criar o que a gente chama de gramática universal, é a noção mais conhecida dentro do pensamento do Chomsky acerca da linguagem. A ideia de gramática universal vai ser um refinamento da ideia de faculdade da linguagem, inata. Então, o Chomsky vai dizer basicamente o quê? Nós temos uma gramática universal interna a nós. E essa gramática é universal justamente porque ela é compartilhada por todos os indivíduos que habitam uma comunidade linguística. Né? Então, dentro dessa gramática universal, nós vamos encontrar duas características, que são os princípios e os parâmetros. Os princípios vão ser justamente aquelas regras que são válidas para todas as línguas que existem, que tu vai ver, essa regra gramatical existe em todas as línguas. E os parâmetros vão ser as diferenças possíveis de uma língua para outra, mas que estão previstas dentro desse leque da gramática universal. Então, eu vou até só dar a definição de gramática universal para vocês, que eu acho importante a gente ter tudo direitinho, assim, a como que é definido, para depois a gente falar um pouquinho só, dar uns exemplos dos princípios e parâmetros. Certo? Vamos ver, a gramática universal é o conjunto das propriedades gramaticais comuns compartilhadas por todas as línguas naturais, bem como as diferenças entre elas, que são previsíveis segundo o leque de opções disponíveis na própria gramática universal. Então, é o que eu disse, né? As propriedades comuns são compartilhadas e as diferenças que são previsíveis, certo? Então, algo interessante que eles colocam como a gramática universal é que ela seria um dispositivo inato que nos fornece um algoritmo, isto é, um sistema gerativo, conjunto de instruções passo a passo, o qual nos torna aptos a desenvolver ou adquirir a gramática de uma língua, certo? Bom, só rapidamente, para nós não estourarmos o tempo, e para ficar um pouquinho mais claro, qual seria a diferença, um exemplo de princípio e um exemplo de parâmetro dentro da língua. Um princípio da gramática universal seria a ideia, por exemplo, que todo pronome anafórico sucede o seu referente. O que é um pronome anafórico? É um pronome que faz referência a algo que já foi dito anteriormente no texto. Então, ele sempre tem que suceder o seu referente. Por exemplo, Pedro foi à aula. Pedro não foi à aula. Ponto. Ele estava doente. O ele é um pronome anafórico e se refere a Pedro. Sendo um pronome anafórico, ele sempre tem que se referir a algo que está anteriormente a ele. Esse é um princípio da gramática universal que vai ser encontrado em todas as línguas. Não há uma língua em que isso não seja possível, dirão os gerativistas. Já, por exemplo, um exemplo de parâmetro seria a existência do sujeito oculto. Na nossa língua, a gente pode utilizar o sujeito oculto. Por exemplo, fui à feira. Não preciso dizer que eu fui à feira, fica subentendido. Mas em outras línguas isso não é possível. No inglês, eu não poderia não colocar, né? Eu não poderia não dizer, não colocar o eu. Por quê? Porque a conjugação verbal deles, a não ser na terceira pessoa, por exemplo, fui, é went, I went. I went, you went, he went, she went, they went. No passado, então, fica igual, na verdade. No presente que muda. No passado é tudo went. Se eu não colocar a pessoa, I, you, they, por exemplo, não vai saber quem foi à feira. Então, é obrigatório que eles coloquem. Então, para eles não pode ocorrer o sujeito oculto. Existe uma lógica para isso. Mas na nossa, como uma diferenciação, por exemplo, fui à feira, perguntar foste à feira, dá para saber que é tu, porque a conjugação pede o tu foste. Não existe outra conjugação que seja foste. Então, no caso, a nossa língua permite o sujeito oculto, mas o inglês não. Então, isso é um exemplo de parâmetro. É previsível dentro da gramática universal, em algumas línguas existirá, em outras línguas não. Mas é previsível, certo? Só para deixar mais claro, para não ficar tão abstrato para vocês. Bom, então, na nossa próxima videoaula, a gente continua abordando algumas coisinhas, damos continuidade, finalizamos o pensamento do Chomsky de modo geral, assim, para vocês terem
a noçãozinha, certo? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, que tenha sido agradável para vocês, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!